Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala o professor Salomão. Vamos aqui, pessoal, dar seguimento. Houve uma parada da tela no vídeo anterior. Vamos aqui dar seguimento, tá? Continuando. Questão do exame de ordem, prova 2017, 22º exame de ordem, banca FGV. Olha o que diz aqui o enunciado de direito tributário, pessoal. Vamos lá. O município Alfa realizou obras nas praças públicas de determinado bairro, incluindo iluminação e arborização. Tais obras acarretaram valorização imobiliária de dezenas, olha só pessoal, de dezenas de residências daquela região. Pessoal, falar de valorização imobiliária na altura do campeonato, pessoal, é indiscutivelmente tratar das contribuições de melhoria. Na altura do campeonato, por favor, não vamos errar uma dessa. Olha o que diz o artigo 81 do CTN, abre aspas. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Assim sendo, pessoal, recapitulando, portanto, claramente a pergunta vai fazer pertinência às contribuições de melhoria. Em decorrência disso, o município instituiu contribuições de melhorias sobre a contribuição em questão, segundo o CTN, assinale a alternativa correta. Vamos aqui, pessoal. Letra A é inválida, pois deveria ter sido instituída pelo Estado beta, onde estar localizado o município alfa. Pessoal, acabamos de ler o artigo 81. Cada unidade federativa, pessoal, União, Estados-membros, Distrito Federal e os municípios, nos âmbitos de suas respectivas atribuições, pessoal, poderão instituir o que, gente? Contribuição de melhoria. Então, se a obra pública for decorrente de receitas públicas federais, a contribuição de melhoria será instituída pela União e será arrecadada pela União para fazer face o que, gente? A valorização imobiliária. Na mesma medida, pessoal, se o Estado membro de qualquer unidade federativa do Brasil exercer, portanto, gente, a construção de uma ponte, realizar uma obra pública, pessoal, e nesse sentido e consequência resultar valorização imobiliária, o produto da arrecadação desse tributo, pessoal, acerca da contribuição de melhoria é dos Estados-membros. Então, o Distrito Federal, mesma coisa. Se a obra pública for de receitas públicas distritais, será instituído pelo Distrito Federal e será arrecadado, pessoal, pelo Distrito Federal. Mesma essência, os municípios. Nessa medida e consequência, pessoal, se a obra pública foi, pessoal, realizada por recursos públicos por parte do município alfa, não tem nada a ver, pessoal, o Estado da Federação vir instituir. Porque, veja, pessoal, a matéria é de competência tributária comum. Cada unidade federativa irá instituir especificamente a sua contribuição de melhoria, respeitado o que, gente? Suas respectivas atribuições, tá? Se é um tributo, portanto, em razão de uma obra pública federal, evidentemente a União irá instituir. Se for municipal ou local, evidentemente o município, cuja obra pública é de sua competência, irá instituir a competência de melhoria e irá arrecadar a contribuição de melhoria. Beleza, pessoal? Tranquilo? Nesse sentido e consequência, pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Bem, voltando aqui ao nosso quadro inicial, letra A está fora, né? Letra B, pessoal, é válida porque foi instituída para fazer face ao custo de obra pública da qual decorra valorização imobiliária. É praticamente, pessoal, a referência direta ao artigo 81 do CTN e o artigo 145 da Constituição. Na Constituição, ela é bem clara, pessoal. A Constituição, ela é bem clara. Ela diz categoricamente que a União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Olha só, contribuição de melhoria
em decorrência de quê, gente? De obras públicas. Agora veja, pessoal, é indispensável que haja o quê, gente? Valorização imobiliária em razão dessa obra pública realizada. Pessoal, indiscutivelmente, letra B é o gabarito. Vamos ler a letra C e D, pessoal, para a gente encerrar aqui a análise. A letra C diz o seguinte: é válida, mas poderia ter sido instituída independente de valorização imobiliária dos contribuintes. Pessoal, é um tiro no pé. O artigo 81, ele é claro. Tem que haver o que, gente? Valorização imobiliária. Tem que haver obra pública e tem que haver o que, gente? Valorização imobiliária em razão da mesma. Letra D é inválida porque deveria ter como limite individual o valor global da despesa realizada pelo poder público na obra e não a valorização de cada imóvel. É praticamente, pessoal, um tiro no pé também. Porque, veja, gente, o cálculo do valor total global é a própria despesa realizada quanto à obra pública. Se a obra é de 9 milhões de reais, é 9 milhões, portanto, a base para o cálculo, portanto, da contribuição de melhoria. E na mesma medida, pessoal, o limite individual é o acréscimo de valor que dá a obra resultar para cada imóvel beneficiado, ou seja, calcular pontualmente aquilo que gerou valorização imobiliária, pessoal. Então, completamente disforme a letra D. Tá? Beleza, pessoal? Vamos aqui dar seguimento. Pessoal, aqui, dando continuidade, questão do exame de ordem, pessoal, 2012, sexto exame de ordem, pessoal, 2012, Banco FGV. Essa questão aqui, pessoal, ela parece simples, de fato, ela é bem resumida, mas ela trabalha muitos conceitos, trabalha muitas informações pertinentes. Primeira delas, pessoal, é o seguinte, olha só. Vamos ler o enunciado. Com base no Sistema Tributário Nacional, assinar a alternativa correta. Letra A contribuição à melhoria é um tributo de competência exclusivo dos Estados-membros? Claro que não, pessoal. O próprio artigo 81 do CTN, combinado com o artigo 145, inciso 3º da Constituição, deixa bem claro, pessoal, que a contribuição de melhoria faz parte do âmbito da competência tributária comum, ou seja, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, todos eles, pessoal, têm a competência constitucional, competência tributária, índole constitucional, para instituir as suas respectivas contribuições de melhorias, mas olha só, pessoal, respeitadas as suas respectivas atribuições. Se a obra pública federal, contribuição de melhoria federal, instituída, arrecadada pela União. Se for municipal, instituída e arrecadada por quem, gente? Pelo município. Então, veja, deve ser observado pontualmente de onde que houve o dispêndio de receitas públicas, pessoal, para o implemento dessa obra pública. Assim sendo, pessoal, um ponto interessante de análise, nós estamos falando de obras públicas, não de obras, pessoal, particulares. Mesmo que haja um incentivo privado para que haja uma valorização de uma praça, de uma avenida, etc. Tá ok? Então, pessoal, dando seguimento à nossa trajetória, letra B diz o seguinte: as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Certa a resposta, pessoal. Falamos isso na aula passada. Pessoal, taxas também são tributos do âmbito da competência tributária comum. Então vamos aqui recapitular. Quais são os tributos da competência tributária comum? Taxas e contribuições de melhorias. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente. Olha só, pessoal. Letra C. O ICMS tem destinação orçamentária específica? Claro que não. Nós já resolvemos duas questões, inclusive eu expliquei anteriormente a matéria. Artigo 167 do CTN. Artigo 167 artigo 167 da Constituição. Olha o que diz, pessoal. São vedados, inciso 4, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Inclusive, pessoal, essa matéria já foi cobrada na prova de constitucional segunda fase, na prova do ano 2019. Olha só aqui, pessoal. Olha o gabarito, daqui nós já resolvemos essa questão. Olha o gabarito, tá? Ou seja, pessoal, as questões se repetem. As questões se repetem, beleza? O ângulo de incidência das questões é que vai variando de momento para momento, tá bom? Vamos aqui nos achar. Já falei bastante questões. Estou vendo que a gente já está bem avançado, né?
Bem, vamos aqui, pessoal. Letra D. Os impostos têm por finalidade principal a intervenção do Estado na atividade econômica. Cuidado aí, pessoal. Olha só. Os impostos, pessoal, eles podem ter natureza fiscal, ou seja, pessoal, meramente arrecadar, e na outra faceta pode ter natureza extrafiscal. Pessoal, nesse caso pontual, em razão da sua natureza extrafiscal, nós temos o imposto com o intuito objetivo do Estado intervir, pessoal, em determinada atividade econômica e social. Isso geralmente é feito para controlar os preços, pessoal, para viabilizar um mercado competitivo, um mercado, pessoal, que dê, portanto, atenção a toda a iniciativa privada, observando, evidentemente, aqueles grupos econômicos, pessoal, que necessitam pontualmente da sua preservação no mercado, em contrapartida, a manutenção daquela parte, faceta da economia, que precisa de verdadeira proteção econômica. Às vezes, pessoal, vai fazer face quanto a mercadorias, a produtos oriundos do estrangeiro, que pode impactar negativamente no cenário industrial brasileiro. Nesse sentido, pessoal, destaco para vocês como impostos extrafiscais, o II, o IE, o IPI, o IOF, e aí vai. Agora veja, pessoal, todo tributo, ele arrecada. Olha só, todo tributo, ele arrecada. Então, se você for parar para analisar, todo tributo tem natureza fiscal. A questão dessa classificação é em razão da preponderância. Em razão da preponderância, nós podemos ter um tributo essencialmente de natureza fiscal e um tributo essencialmente de natureza, o que, gente? Extrafiscal. No que tange os impostos, eu posso ter um imposto essencialmente com a finalidade de arrecadar e eu posso ter um imposto essencialmente com a finalidade extrafiscal, ou seja, utilizar os mecanismos, portanto, do sistema tributário nacional para viabilizar, pessoal, uma intervenção do Estado na atividade econômica e também, pessoal, social. Beleza? Dando seguimento ao nosso trabalho, pessoal, olha só, tudo de boa. Essa questão aqui, pessoal, na sua apostila eu marquei errado, tá? Não se preocupe não, que aqui eu vou corrigir para vocês. Inclusive, já vou mandar para vocês um material atualizado, condizente a essas correções pontuais. Seja gramaticais, seja pontualmente esses equívocos humanos, naturais, mas eu vou deixar brilhante esse material para você. Porque esse material foi feito para você, tá bom? Então peço, venha aqui, pessoal, esse erro aqui na marcação e vamos em frente. No próximo material que vai ficar disponível para vocês na plataforma do eFlores, vocês vão encontrar pontualmente esse material atualizado, ok? Bem, pessoal, lembrando, ao público externo, nós iremos também colocar esse material já devidamente corrigido lá no Instagram, ok? A minha equipe aqui, junto com a minha esposa, meus 2 colaboradores aqui, vamos nos proporcionar a atualização devida aí do Instagram, tá bom? Bem, pessoal, nesse sentido de consequência, vamos aqui tratar aqui dessa questão. Questão do exame de ordem, só um instantinho de beber minha água. Bem, questão do exame de ordem, 13º exame de ordem 2014, FGV-OAB. Veja que esse tipo de indagação a gente já enfrentou em outro momento, tá? Inclusive em provas mais recentes. Então, as questões se repetem, o que muda é o ângulo de incidência. Pessoal, para te falar a verdade, a questão 2014, eu lembro muito bem, se fosse hoje, uma questão, de certa maneira, um pouco maldosa. Um pouco maldosa. Ela requer uma atenção na leitura. Olha só. José recebeu auto de infração pelo inadimplemento de determinado tributo instituído por lei ordinária. Então vamos aqui, gente. Pessoal, se te falarem que o chão é preto, ele pode ser branco, mas a fala foi que ele é preto. Se te falar que o chão é azul, mas ele for verde, pessoal, a declaração é que ele é verde. Agora, se ele é verde ou roxo,
ou rosa, ou azul, ou lilás, aí se analisa pontualmente. Então, por enquanto, ele está te dizendo o seguinte: José recebeu um auto de infração pelo inadimplemento de determinado tributo instituído por lei ordinária. Tudo bem? Aí vem o seguinte, ponto, vamos lá, ponto continuando. José contesta a exigência fiscal sob o argumento correto de que o tributo em questão deveria ter sido instituído por lei complementar. Gente, eu lembro desse caso que, inclusive, com muita saudade, né, desse momento, a minha esposa era minha aluna. A minha esposa, nessa época, era minha aluna. Então, veja, pessoal, olha só. José contesta a exigência fiscal sob argumento correto. Então, veja, esse correto aqui está dizendo o seguinte, que José identificou e o examinador está te falando que o argumento de José é que esse tributo é instituído por lei complementar, não por lei ordinária. Então veja aqui, olha só, que esse tributo é instituído por meio de lei complementar, mas não é instituído por lei ordinária. Tudo bem? Ficou claro? Aqui é português, interpretação. Dando seguimento, olha só, ponto continuando, a partir da hipótese apresentada, assinale a opção que indica o tributo exigido no referido auto de infração. Aqui que é o lance, cara. Ele te fez ele pegou uma laranja, uma maçã, né, uma uva, jogou no liquidificador, tu botou leite e quer estar te perguntando qual é os gostos das frutas que estavam ali dentro. É isso que tá, esse que é o problema dessa questão. É uma questão que, se você não ler com calma, você não vai entender. Então, o que você tem que identificar, pessoal? O tributo em si. A razão de contestar de José. Que esse tributo, pessoal, é instituído por qual lei? Lei complementar. Então, vamos aqui, pessoal. Não custa nada lembrarmos, tá? Bem, vamos aqui. Bem, pessoal, nesse sentido de consequência, quais são os tributos que são instituídos, pessoal, por meio de lei complementar? Quais são os tributos que são instituídos por meio de lei complementar? Vamos aqui. Nós temos aqui, pessoal, primeiramente, o imposto sobre grandes fortunas. Subsequentemente, nós temos os impostos residuais. Em seguida, nós temos os empréstimo compulsório. E, em seguida, pessoal, nós temos as contribuições sociais residuais. Vamos com calma. Matéria já dada, mas nós vamos revisar para você. Primeira hipótese, pessoal, vamos aqui para o artigo 153 da nossa Constituição. Lá no último inciso, que é o inciso 7, diz o seguinte: imposto sobre grandes fortunas, nos termos da lei complementar. Esse tributo, pessoal, instituído por meio de lei complementar. Não tenha dúvida disso. Outro imposto, pessoal, instituído por meio de lei complementar. São quem, gente? Os impostos residuais. Olha o que diz. A União poderá instituir, mediante lei complementar, os impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição. Aqui são os impostos residuais. Pessoal, dando seguimento, vamos aqui gradativamente analisando questão por questão. Empréstimos compulsórios, pessoal. Artigo 148 da Constituição. Olha o que diz. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, empréstimos compulsórios também são instituídos por meio de que, gente? Por meio de lei complementar. Dando seguimento à nossa trajetória, pessoal, nós temos aqui um outro tributo particular, pessoal, que está no âmbito da análise da Seguridade Social. Pessoal, me deu uma sede aqui, só um instantinho. Desculpa, viu? Deu uma sede mesmo. Bem, vamos seguir. Então, pessoal, nós estamos falando aqui da Seguridade Social. E aqui, pessoal, nós estamos falando de toda a ordem de remuneração no que tange à Seguridade Social.
Veja, pessoal, que ela também é financiada por tributos. Que tributos? Contribuições sociais, que são do gênero contribuições especiais. Dentro delas, pessoal, nós temos aqui uma particular, que é a residual, prevista pontualmente no parágrafo 4º, olha só, pessoal, do artigo 195. Eu vou ler logo tudo, tá, gente? Bem, artigo 195 caput, olha o que diz. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados membros, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Aí vai, parou aqui, ok? Só que aqui, pessoal, existe uma possibilidade de inovar no sistema jurídico. Criar, portanto, uma contribuição social residual, desde que observado o que, gente? Os parâmetros atinentes ao que, gente? Aos impostos residuais. Vamos aqui, pessoal, pontualmente. Parágrafo 4º, artigo 95, olha o que diz. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, desde que observadas, pessoal, as regras desde que observadas as regras dos impostos residuais. Vou repetir, sem problema. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecidas às regras dos impostos residuais. Beleza, pessoal? Então volta aqui comigo. Pessoal, qual desses tributos aqui é instituído por meio de lei complementar? Não tenha dúvida, pessoal. Letra D. Ok? Na apostila de vocês tem um erro, tá bom? Erro de marcação por mim feito na hora, tá? Mas fiz o ajuste devido. No próximo material de vocês já vai vir atualizado. Tudo bem? Só um instantinho. Bem, pessoal, vamos seguir aqui a nossa trajetória. Bloco de anotações, beleza? Aquilo que for pertinente, né, a matéria. Faço a sua devida anotação, tá? E vamos em frente. Empréstimos compulsórios, pessoal, é o tema de agora. Mas antes de analisar, vamos trabalhar aqui umas considerações iniciais entre os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Por que isso, pessoal? Nós vamos aqui bater uma bola bastante interessante, que é tratar de tributos vinculados e não vinculados, bem como, pessoal, tributos de arrecadação vinculada e não vinculada. Vamos bater essa bola aqui rapidinho com vocês. Olha só. Primeiro ponto de análise, pessoal, aqui ainda nessa análise aqui pontual dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais. Nós havíamos falado anteriormente, pessoal, no estudo dos impostos e da taxas, momento esse oportuno em que fizemos uma comparação entre esses tributos e tocamos no tema tributos vinculados e não vinculados. Bem, um tributo ele será vinculado, pessoal, quando ele exige uma atuação estatal específica perante o contribuinte. E isso está, por exemplo, aos impostos. Opa, gente, perdoe-me. Está perante as taxas. Peço vênia. Então, veja, pessoal, as taxas, elas exigem o que, gente? Uma atividade estatal específica perante o contribuinte. Portanto, pessoal, é um tributo vinculado. Vamos aqui, pessoal, vamos provar o que eu falei. Artigo 77 do CTN. Olha o que diz. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Pessoal, veja pontualmente, pessoal, no que tange especificamente a taxa de utilização de serviço público, ele é um serviço público que, gente, prestado ao contribuinte. É específico e divisível porque, gente, é útil, simples e singular. No que tange em contrapartida aos impostos, pessoal, independem, pessoal, de qualquer atividade estatal específica.
Vamos aqui, gente. Artigo 16 do CTN. Olha o que diz. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Eu lembro que quando eu falei essa matéria para vocês, eu citei o caso pontual do IPVA. O IPVA, pessoal, você paga em razão da prática de um fato gerador, que é a propriedade veicular de um veículo automotor, um carro, uma moto. Então você tem, portanto, o ônus legal de pagar o IPVA. Agora veja, pessoal, o IPVA ele não decorre de uma atividade estatal específica como a taxa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então volta aqui comigo, pessoal. Peço a atenção de vocês. Um tributo é vinculado, pessoal, quando exige a atuação específica perante o contribuinte. No caso das taxas, nos casos das contribuições de melhorias. Em contrapartida, pessoal, um tributo é dito não vinculado quando independe de qualquer atividade estatal específica. Nesse sentido, pessoal, cito como exemplos os impostos em gerais. Na outra medida, nós tratamos acerca do tributo de arrecadação vinculada e tributo de arrecadação não vinculada. Veja que são parâmetros diferentes. Primeiro parâmetro, tributo vinculado e não vinculado. Segundo parâmetro, tributo de arrecadação vinculada e tributo de arrecadação não vinculada. Pessoal, olha só. O tributo será de arrecadação vinculada quando o produto da sua arrecadação, pessoal, é previamente destinado a uma finalidade determinada pela Constituição. Então veja, a Constituição, ela previamente, ela afeta esse recurso, essa arrecadação de tributos. Cito, por exemplo, pessoal, nesse caso, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Nós estamos lidando com um tributo que existe uma afetação da finalidade de toda a sua arrecadação desse tributo. E aí, pessoal, isso repercute de uma forma tão importante no estudo da matéria, que é a compreensão, pessoal, da natureza jurídica do tributo. Porque, veja, pessoal, o artigo 4º do CTN, muito citado em provas em gerais, ele diz o seguinte: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Pessoal, essa regra aqui apresentada, ela é crucial. Ela vai repercutir, pessoal, no exame dos tributos. Você pode ter a tranquilidade que ela vai repercutir de forma plena nos tributos. Ou seja, a natureza específica do tributo ela é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Agora veja, pessoal, vem um porém aqui, uma ressalva legal. Sendo irrelevantes para qualificá-la o que, meus amigos? Olha só. A denominação e demais características formais adotadas pela lei. E, por fim, a destinação legal do produto da sua arrecadação. Pessoal, se formos aplicar essa regra do alfa ao ômega com ponto crivo indiscutível, nós iríamos entrar à beira de um precipício. Porque os empréstimos compulsórios, pessoal, e as contribuições especiais, elas têm sim, pessoal, características de um tributo de arrecadação vinculada. E a própria Constituição, ela vai apontar as situações jurídicas que vão permear, portanto, pessoal, a sua incidência. Agora, veja esse parâmetro legal. A lei aqui no artigo 4º, inciso 2, ela está fazendo referência ao que, gente? Olha só. Aos impostos, às taxas e às contribuições melhorias. Tanto é verdade, pessoal, que o artigo 4º em seguida faz referência cronológica, topográfica ao artigo 5º.
O artigo 4º, inciso 2, está dizendo, pessoal, que os impostos, as taxas e as contribuições minorias, pessoal, esses tributos aí, é que não tem nenhuma vinculação quanto à sua arrecadação, gente. Mas essa regra, ela não se aplica aos empréstimos compulsórios. Pessoal, se eu fosse fazer uma prova de segunda fase de OAB, eu faria essa indagação teórica para vocês. Aliás, é o tipo de pergunta para a prova da CESP. Na época que eu fiz o OAB, a CESP tinha muitas essas perguntas teóricas. Já a OAB, ela trabalha muito questões práticas. Ela tem uma visão, uma óptica distinta da CESP. Bem, de toda maneira, aqui se fala, aqui se prova. No que tange pontualmente aos impostos, cito mais uma vez o artigo 167, inciso 4 da Constituição, que diz: são vedados a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa. Agora, existem as ressalvas constitucionais, que inclusive, pessoal, é só um vídeo explicando isso em matéria de direito financeiro. Como nós tivemos a oportunidade de ensinar isso, eu vou me dedicar pontualmente a isso para vocês. Então nós vamos lidar, pessoal, pontualmente a partir de agora, de um tributo, ou melhor, de dois tributos, que eles fazem uma quebra quanto à regra do CTN, em pontual referência à destinação legal do produto da sua arrecadação. Assim sendo, pessoal, essa referência do inciso 2 do artigo 4º do CTN era não escrita perante quem, gente? Perante os empréstimos compulsórios e perante quem, gente? Perante as contribuições especiais. Veja pontualmente uma importante informação, pessoal, para a gente poder aprofundar a matéria. Beleza? Trago aqui nesse sentido as devidas informações e vamos em frente. Trago para vocês aqui um bloco de anotações e eu queria aproveitar o tempo, pessoal, rapidamente com vocês e já começar a pincelar aqui e finalizar, se me for possível, os empréstimos compulsórios. Vamos aqui, pessoal. Empréstimo compulsório. Primeiramente, vamos para a Constituição mais uma vez. Artigo 148 da Constituição. Olha o que diz pontualmente, pessoal, o artigo 148 da Constituição. Pessoal, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Pessoal, empréstimo compulsório pode ser instituído por medida provisória? Não. Eu só posso instituir um tributo por lei ordinária, por lei complementar e nas hipóteses autorizadas na Constituição por meio de medida provisória. Na mesma medida, em consequência, nós só temos 4 tributos que são instituídos por meio de lei complementar. Acabei de falar ainda nesse vídeo para você. Nesse sentido de consequência, nós temos aqui, gente, os empréstimos compulsórios. Agora veja, pessoal, pontualmente na análise dos empréstimos compulsórios, diz pontualmente aqui, pessoal, o inciso 1, as situações em que repercutem a incidência dos empréstimos compulsórios. Vamos aqui. Pessoal, inciso 1, para atender a despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Pessoal, um parênteses bastante peculiar aqui. Numa circunstância que envolve, pessoal, olha só, calamidade pública, não tenho dúvidas, categoricamente, que eu só irei instituir, por meio de lei complementar, o que, gente? Empréstimos compulsórios. Mas aqui, pessoal, traz uma referência à guerra externa ou sua iminência. Existe um outro tributo, pessoal, que é um imposto, que ele também tem como situação jurídica em que reflete no seu fato gerador, pessoal, guerra externa ou sua iminência. Você lembra qual é? Vamos puxar essa memória? Você lembra? Pessoal, é os impostos extraordinários de guerra externa, previsto no artigo 154, inciso 2. Então veja, os impostos extraordinários de guerra externa, eles são instituídos por meio de lei ordinária. Agora veja, pessoal, os empréstimos compulsórios, em razão, pessoal, de guerras externas ou sua iminência, esses, pessoal, não são instituídos por meio de lei ordinária.
são instituídos por meio de quê, gente? Mediante lei complementar. Importante informação passada, gente. Fique atento com isso. Tudo bem? Dando seguimento à nossa trajetória, pessoal. O inciso 1, ele fala de despesas extraordinárias. Veja que aqui nós estamos trabalhando 1, 2, 3 situações bem claras, nítidas, translúcidas, dentro de um próprio inciso. Bem, despesas extraordinárias, pessoal, segundo a doutrina, faz referência ao esgotamento de fundos públicos, inclusive os de contingência. Ou seja, pessoal, o Estado ele não tem nenhum recurso. Então, nesse sentido, o que ele vai fazer? Um empréstimo, mas de conteúdo compulsório, observando, pessoal, o artigo 3º do CTN, que tributa é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola? Bem, dando seguimento, pessoal. Quanto ao inciso 2, veja, ele trata uma outra situação bastante peculiar. Investimentos públicos de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Pessoal, aqui existe uma clara exigência constitucional que seja observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. Pessoal, aqui está falando o seguinte, que nessa hipótese do inciso 2, tem que se observar essencialmente o que, gente? O princípio da anterioridade do exercício financeiro. Vamos ver pontualmente no capítulo só de princípios, pessoal, todos os impostos que observam o princípio da anterioridade ordinária, que observam a noventena, que observam ambos e que não observam um nem outro. Tá? Nós vamos aqui, nesse sentido, fazer esse estudo. Ou melhor dizendo, vamos ver claramente as situações em que envolve a incidência de um princípio, de um outro princípio ou de ambos, tá bom? Me corrigindo aqui na fala, beleza? Nesse sentido e consequência, pessoal, para finalizar esse expulso, nesse primeiro bloco, nós temos que o artigo 148, pessoal, da Constituição, no seu caput, ele diz o seguinte: a União, mediante lei complementar, poderá instituir o que, gente? Empréstimos compulsórios. Meus queridos, nós estamos diante de uma competência tributária privativa da União. Então é só a União que institui empréstimos compulsórios. Tudo bem? Pessoal, para finalizar esse exame pontual dos empréstimos compulsórios, para a gente fechar bem a matéria, eu queria ler contigo o artigo 15 do teu CTN. Olha só, pessoal. Olha o que diz o artigo 15 do CTN. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Repito, somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1, guerra externa à sua eminência, tranquilo, está de acordo com a Constituição. Calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. E aí vem, pessoal, um inciso 3º. Olha só. Conjuntura que exija a absorção temporária do poder aquisitivo. Pessoal, essa situação aqui, pessoal, não foi recepcionada pela Constituição brasileira de 88. Pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/88, a circunstância que envolve conjuntura que exige a absorção temporária do poder aquisitivo não está contemplada no nosso atual sistema jurídico tributário. Então, é uma referência que você não deve aplicar atualmente. Então, não existe mais a possibilidade constitucional de haver instituição de empréstimos compulsórios pela União em razão, pessoal, de conjuntura que exige absorção temporária do poder aquisitivo. Ok? Essa hipótese
está completamente fora de cogitação. Bem, pessoal, dando ainda seguimento, encerrando, portanto, esse bloco, e aí eu deixo o restante para o próximo, que já está bastante longo o nosso vídeo. Olha só, pessoal, parágrafo 1 do artigo 15 diz o seguinte: a lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observado do que for aplicável disposto nesta lei. Pessoal, esse dispositivo, ele trata, inclusive, de uma situação bastante peculiar, que envolve a análise da natureza jurídica, pessoal, do empréstimo compulsório. Pessoal, até um certo momento, os empréstimos compulsórios, pessoal, eles tinham um tratamento por parte dos juristas na órbita contratual. O tratamento que era dado, pessoal, aos empréstimos compulsórios não era de tributos. A doutrina, à época, advogava no sentido que os empréstimos compulsórios tinham clara natureza contratual. Tanto que o STF sumulou a matéria pela súmula 418, dizendo categoricamente que o empréstimo compulsório não é tributo e sua arrecadação não está sujeita à exigência constitucional da prévia autorização orçamentária. Por enquanto, pessoal, vamos analisar esse primeiro bloco aqui de informação. O empréstimo compulsório não é tributo. Ocorre que, pessoal, em 92, nós temos inclusive aqui o julgado assinado para vocês, tá? Em 92, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, é o RE 146733 de São Paulo, ano 92, mas já a gente confirma aí na apostila. Com o advento da emenda constitucional número 18 de 65, vou repetir, em razão do julgamento do RE, com certeza que é esse, só confirmar aqui, gente, 146733, isso mesmo, ano 92. Bem, deixa assim, que assim eu lembro. Bem, em razão do RE 146733 de São Paulo, fazendo referência ao exame da emenda constitucional número 1865, o STF, ele pacificou o entendimento, pessoal, veja que não foi antes de 88, tá? Ele pacificou o entendimento que os empréstimos compulsórios são sim tributos. Que eles são sim tributos. Então, a partir desse momento, pessoal, se você for fundamentar uma resposta de prova que seja, baseando na referência que empréstimo compulsório não é tributo, está arriscando ao precipício. Essa informação eu passei na nossa última sala de aula presencial à noite, tá? Então, estou repetindo essa informação pela segunda vez para vocês. Pessoal, mesma coisa na turma da manhã. Estou repetindo pela segunda vez. Os empréstimos compulsórios, pessoal, no primeiro momento o STF abraçou a doutrina que trazia o entendimento que não era tributo, tinha nítida natureza contratual, que realmente, pessoal, veja só, é um empréstimo, portanto, só que compulsoriamente cobrado, mas é um empréstimo. Tanto que você vai ter que ter, gente, você tem a prerrogativa de receber futuramente o valor. Veja categoricamente que o raciocínio do parágrafo único foi nesse sentido, mas também repercute pontualmente numa dimensão tributária. Olha só, a lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e suas condições de resgate, observando no que couber o dispositivo desta lei. No que couber, no que for aplicável. Então, pessoal, essa orientação está nitidamente superada. Dando seguimento e encerrando, portanto, esse bloco, pessoal, voltando aqui, Constituição, artigo 148, para ficar claro, as situações em que envolve a instituição, portanto, dos empréstimos compulsórios, não deve o aluno se ater a essa parte inicial, pessoal, de forma plena. Em especial, o inciso terceiro, porque o inciso terceiro, pessoal, ele não foi recepcionado materialmente pela Constituição de 88. Lembrar, pessoal, que a Constituição de 60, o CTN, que é uma norma geral, ela foi recepcionada, pessoal, materialmente como lei complementar, primeiramente pela Constituição Federal de 67.
Depois veio a emenda constitucional número 1 de 69, e para alguns, pessoal, inclusive é uma Constituição, e subsequentemente a Constituição de 88, lá no seu artigo 146, pessoal, inciso 3º, alíneas A e B, mais uma vez reforça esse tratamento. Olha o que diz. Artigo 146 da Constituição Federal de 88, em especial leitura ao inciso 3º, alíneas A e B. Olha o que diz. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre o que, gente? A definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição e os respectivos flageladores, base de cálculos e contribuinte. Veja que não trouxe referência ao responsável tributário, mas o CTN ele explora muito bem a matéria. Letra B, a linha B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e declaração tributária. Essa matéria aqui, principalmente, tem que ter natureza, portanto, pessoal, disciplinada no CTN. Show de bola, pessoal? Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Isso. Falei. Ah, tá. Questão das questões. Então, pessoal, vamos fechar aqui esse bloco. Eu agradeço muito a sua participação, tá? Espero realmente ter te ajudado, tá? Espero proporcionar conhecimento atualizado para você, tá? Da melhor forma possível. Agradeço acima de tudo a Deus. Te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite. Fique em paz.